Olá, seja bem-vindo mais uma vez o Grupo Unip Objetivo, trazendo informação para você, compartilhando um ótimo conteúdo. E hoje, não só para os vestibulandos, mas também para todos nós, o tema fala de epidemia e doenças infecciosas, um tema sempre muito recorrente, né, Malu? E um tema, Silvia, que mexeu muito com a nossa realidade nos últimos anos, sobretudo com a pandemia da Covid-19, né? Realmente passamos por um momento muito difícil e inesquecível em nossas vidas, né? Mas para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a professora Mônica Segantini Bertoldo, ela que é professora de Biologia do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Mani. Olha, muito feliz de estar aqui, um Nós prazer, também. sempre muito gostoso falar sobre educação, não é? E é isso, muito obrigada pelo convite. Chega, agora é presencial, né, Monique? Ainda bem, né? Ufa! A gente Que é isso, a pandemia, né? Ela nos deixou Nos tirou. completamente. Agora a gente pode falar olho no olho, né, Silvia? É um momento importante. E é importante a gente falar desse tema. Eu queria começar exatamente o que nos faz adoecer. Bom, se a gente pensar um pouquinho assim, o que é que faz a gente ficar doente, né? Existem vários critérios que a gente pode adotar quando pensamos na doença. Então, primeiro a gente pode pensar que alguma coisa pode ficar fazendo a gente ficar doente por conta de agente infeccioso. Então, eu posso ter um vírus, uma bactéria, eu posso ter um protozoário, pode ser um verme. Isso é um agente que chamamos de patogênico. Além da questão relacionada ao agente, que pode ser o causador, a gente fica doente não só porque tem contato com a gente, mas porque a nossa imunidade pode estar afetada. Então, esse é um aspecto interessante de abordagem, porque às vezes a gente tem contato com a gente e a gente não ficou doente. Porque eu chamo doença o sintoma que você expressa quando entrou em contato com alguma coisa que te fez mal, fez febre e te causou alguma sintomatologia, certo? E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala, então, o que faz ficar doente, tem um agente, sim, mas a imunidade da gente faz a gente ficar doente. E o quanto esse agente patogênico, eu entrei em contato em relação à quantidade dele e quanto ele é forte, tá? Então, na biologia, a gente costuma falar que a imunidade é algo que muitas vezes a gente cuida dela, né? Então, pensando aqui nessa imunidade que eu estou falando, bom, todo mundo aqui se alimenta bem, não usa drogas, as pessoas, por exemplo, têm hábitos de higiene, tomam vacina, o estresse, a gente pode diminuir o estresse. Bom, enfim, se a gente manter nossa imunidade elevada, muitas vezes, mesmo entrando em contato com a gente não fica doente. Então, vai depender, quando você falou assim, bom, o que será que faz a gente ficar doente? Eu coloco, assim, 3 pilares, o agente mesmo, que eu pontuei aqui, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um verme, o contato com ele, né? Aí, a imunidade e quanto esse agente é um agente forte para fazer você desenvolver. É claro que a quantidade desse agente interfere. Isso aqui, o duro é assim, está falando, né, de estresse e tal, a gente está notando, às vezes você nem sabe que está estressada, aí baixa a imunidade, você fala, baixou a imunidade, porque aparece alguma coisa, né? Aí você fala, nossa, mas por que eu estou em imunidade? A gente nem sabe, né, Manu? E também, assim, quando você se dá conta, né, já está instalado, né, Moni? Então, assim, eu fico pensando assim, qual que seria a influência da imunidade no nosso organismo? Enfim, vocês já ouviram falar, por exemplo, a gente teve algumas doenças, ainda tem, né, quando a gente fala assim, é preocupante para imunodeprimidos, por exemplo, então uma pessoa que já tem lá uma pressão alta ou que está com diabetes, tem, né? Já tem essa questão de estar mais suscetível a desenvolver alguma coisa, porque o organismo não está se preparando para você entrar em contato com algum agente, fazendo essa doença se instalar. Mas você me perguntou a respeito sobre a imunidade, como é que ela age na gente. Né? Como é que ela influencia no organismo, como é que ela influencia? A gente, na verdade, a gente fala que tem uma imunidade inata. O que é imunidade inata? Vou dar um exemplo aqui,
A nossa saliva, por exemplo, ela vai bloquear uma série de agentes. O nosso tubo digestório, por exemplo, se algum agente caiu lá na acidez do estômago, tá? O que conseguir passar é porque o parasita é forte pra caramba, né? Então, a questão da saliva, a acidez do estômago, a questão relacionada, a nossa produção de anticorpos mesmo, né? Essa indução que a gente tem dessa produção. Então, nós temos uma série de questões que nós nascemos com ela. Então, a coisa da acidez, como eu comentei há pouco, ou até mesmo relacionada à nossa pele, a pele íntegra, ela te protege, né? Enfim, o que acaba acontecendo é que, durante a nossa vida, a gente vai desenvolvendo um outro tipo de imunidade, que não é essa que a gente nasce com ela, mas é aquela que, por conta de estarmos expostos a agentes do meio, nós vamos produzindo. Vai se protegendo e estando exposto. Por isso que fala, né? O bebezinho, quanto mais, para ter imunidade. Então, tem que colocar o pé no chão, na grama, para criar assim, imunidade. Quando a mãe amamenta o bebê, durante o período de amamentação, ela passa para o bebê toda a imunidade que ela tem. Então, ela vai defender. Lindo, né? Isso é muito legal. Manu. Porque é muito mágico, muito legal. Né? Porque a gente passa para o bebê exatamente toda a imunidade que você adquiriu. E você adquiriu isso durante toda uma vivência, durante toda a vida. Aí o que acontece? Enquanto está amamentando, a natureza fez certinho, porque mamífero e mamífero humano tem sua sutileza, enfim, muito delicado em relação aos agentes do meio. Enquanto estiver amamentando, esse bebê está protegido. Por isso que se faz muito essa questão das campanhas de amamentação e tudo mais, porque até determinado momento em que essa criança está sendo amamentada, a mãe está passando isso e ela está protegida. Bom, tá bom. Só que chega um momento em que este bebê vai começar a produzir suas próprias defesas. E essas defesas vêm por conta de ter contato com os agentes do meio. Então, quando eu falo assim, o que é a doença, nem a gente fica pensando, no geral bom, eu estou sentindo alguma coisa, então estou doente. Entrar em contato com a gente faz produzirmos nossas próprias defesas e não vamos ficar doentes. Então, essa imunidade que você me perguntou, quer dizer, existem formas da gente adquiri-la, né? Então, tem algumas coisas que nós já nascemos, outras é o contato com a doença que faz a gente não ficar doente, certo? Então, uma maneira de não ficar doente é ficando doente, né? Certo? Então, a gente fica... Que é a propósito da vacina. E aí eu falo, uma terceira maneira é tomando vacina. Então, assim, me chama a atenção isso que você está falando, porque, assim, durante a pandemia, eu não sei, eu ainda acho que estou ainda traumatizada ainda pela pandemia, mas, assim, nós adquirimos hábitos, né? Aquela coisa de lavar as mãos, álcool gel e tudo mais. Assim, como que... E o nosso assunto hoje, ele é epidemias. Como é que a gente define epidemias, pandemias? É um assunto que eu já pesquisei, mas, assim, eu queria que você relembrasse, porque é importante, né? Porque esse episódio da pandemia não vamos esquecer tão cedo. Então, assim, é preciso que não se chegue até lá, né? Não, exatamente. Bom, enfim, a gente tem uma subdivisão quando a gente fala de doença. Nós temos doenças que são chamadas endêmicas. O que seria uma endemia? Uma endemia é uma doença local. É uma doença que aparece aí num determinado ambiente onde se propiciou o desenvolvimento dela. Então, ela é endêmica. Ele vem de endo, né? Dentro, Então, ela está naquele lugar. Essa doença que é uma endemia, ela pode se transformar numa epidemia. Tanto que, quando nós vemos gráficos de números das doenças, então, a doença ela vem dentro de um patamar, se deu condição, aumentou o número de casos, ela virou uma epidemia. O que é virar uma epidemia? Ora, se deu condição para aquele agente, há muitas doenças que dependem, obviamente, da influência do ambiente, como é que as pessoas estão ali, enfim, como é que a transmissão é feita, mas, obviamente, o que acontece? Ela vinha num gráfico com o número de casos controlados e aí aumentou. Aumentou, teve um pico, aí você tem a chance dela virar uma epidemia.
E essa epidemia ela precisa ser monitorada, dependendo do número de casos e do controle que deve vir por alguma ação, muitas vezes no próprio grupo ou de conscientização, enfim. Essa epidemia ela tende a fazer o seguinte, então ela vai aumentando e aí, dependendo da doença, ela vai diminuir o número de casos por conta, muitas vezes, de matar as pessoas, de levar à mortalidade. Então, ela tende a diminuir e voltar a ser endêmica de novo. Bom, de qualquer forma, doenças endêmicas podem virar epidemias dependendo da situação ambiental e epidemias podem virar pandemias, que foi o que nós vivemos, né, aí, em virtude da Covid-19. Aí pandemia já é em tudo. todo lugar. Aí é Então, planeta, Brasil, é planeta. Então vamos lá, endemia é num lugar só. Num lugar só. Vamos dizer, uma cidade. É. Aí Isso. depois a epidemia já é para o Já estado. está no estado, isso. E Já- pandemia o Brasil inteiro. Não, no planeta. No pla- planeta, Ah, no só planeta. é pandemia quando é no planeta. planeta. Tanto que, por exemplo, é PAN, são todos. Todos. Ah. Porque assim, eu sempre lembro isso com a moçada, porque assim, PAN são todos, né? Então, Jogos Pan-Americanos. Não vou esquecer mais. Todos- Nunca mais vou esquecer, nem vocês, Não, né? todos os países das Américas são convidados a participar, tem que ter lá o ranking, enfim, sei Sim. lá. Você que entende de esporte, É. né? De repente, enfim. Mas aí a gente fala suco pancreático. Ah, pan do quê? Todos os sucos. É o suco de melhor qualidade no nosso tubo digestório. Olha. E aí, pandemia. Então, todos os países, pelo menos, tem que ter um número de casos lá. Então, tem que estar Legal, espalhado legal. no planeta inteiro. Mani, a dengue é uma epidemia? Ela está com casos, em algumas regiões no Brasil, ela já tem caráter epidêmico, sim. Tá? Aqui em São Paulo foi decretada epidemia, no Rio de Janeiro também. Né? Enfim, e por que virou, né? Então, a gente tem uma coisa interessante, você falou de dengue, porque nós temos uma categoria de doenças que nós chamamos de arboviroses, que são viroses associadas a insetos, né? A esses agentes que são insetos. E aí, a dengue, ela tem esse caráter de ter sido endêmica, né? E aí se deu condição, quer dizer, a gente teve um aumento de temperatura, propiciou-se o desenvolvimento do vetor, né? Água, enchente, enchente. água e aí, parada. Exato. Né? Sabe uma coisa que, enfim, o agente, né? Você fala, eu lembrei da dengue agora, que é o Aedes aegypti. Tem os alunos me perguntando, eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, o que significa Aedes aegypti, sabe? Eu achei que fosse o nome dele. Então, o odioso do Egito. Não, hein? Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Pan e Pan. o Aedes Eu aegypti. não sei se você... Odioso do Egito. Odioso do Egito. Nunca mais eu vou Não, chamar de porque, Aedes assim, aegypti. ele é uma espécie exótica, ele não é uma espécie brasileira. Quer dizer, ele foi introduzido no Brasil. Ele entrou aqui no Brasil. Ele deve ter vindo de navio, né? Não veio voando, obviamente. Enfim. E eles deu muito bem aqui, né? E aí ele já era chamado... Eu vou escrever aqui. É. Nunca mais eu vou chamar. É odiado do Egito. Odioso, odioso mesmo. Odioso. Odiado, Ah, enfim, odioso. odioso, né? E, enfim, ele é denominado dessa forma porque ele já era... Assim, para mim, se perguntar qual é o pior animal do planeta, se é o biólogo, você vai achar todos bonitinhos? Não, né? Para mim, é inseto, é odioso. mosquito, pelo amor de Deus. Quer dizer, enfim. E em relação, a gente está meio misturando, porque nós estamos falando de doenças desculpa, aí também. a gente Não. acaba Essa é a navegando um proposta. pouquinho nessa Essa é a proposta. Quais são as principais doenças negligenciadas que atingem o Brasil? Bom, quando você fala de doença negligenciada, porque assim, o que é isso, né, de fato? A gente tem algumas doenças, você falou de dengue. A dengue, eu acho que por um tempo, ela foi negligenciada, sim. Por quê? Por isso que Porque volta, falava, né? Por isso que volta. tá? E aí, quando você não fala da doença, você não orienta, você, de repente, deixa pra lá. E é uma doença, quer dizer, a gente perde para um inseto. Nossa, Quer nunca dizer, parei é pra uma pensar coisa nisso. doida, porque É que nem a Covid, né, gente? É. A gente perde. O planeta inteiro perde. por Um conta bicho. e a gente perde por conta de um inseto, quer dizer, o que é esse inseto? Qual que é a força Qual disso? é a força disso? Por que você deixou propagar? Então, tem muito a ver com, quando a gente fala do negligenciado, a dengue, eu acho que ela agora, de repente, vai ter um lugar especial para ela. Por quê? Exatamente porque ela virou epidemia. Então, existe um cuidado. Virou epidemia, exige uma maior atenção. Uma maior atenção. Então, a Tá. negligenciada não se dá a atenção que deveria se dar.
Porque é o tempo todo, você tem que estar conscientizando a população. É o tempo todo, olha, como é que faz para pegar? Porque onde é que você vem? Se todo mundo tem acesso a um repelente, eu não sei. É verdade. Isso Eu não mesmo. sei. Mas todo mundo, de repente, conscientizado, de repente tem condição de, olha, é água parada mesmo, vamos controlar o vetor. E a gente, na verdade, relaxa, né? Eu acho que as pessoas, como não vem a doença, você não vê, então parece que não existe. A gente relaxa com a gente. A gente relaxa com a gente. Não, com a gente mesmo, a gente relaxa. A gente relaxa muito com a gente. Não, e Silvia, e ela falou essa questão da água, de enchente, né? Fiquei pensando, né? Esse episódio do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, essa situação de calamidade, né? Fico imaginando, então, assim, a propagação ali de doenças, não? Pois é, e ó, você falou a gente estava comentando da doença negligenciada, aí você falou o que é, né? E aí eu vou entrar na questão da enchente. Porque, assim, o que a gente chama de negligenciada? Você deixou de lado porque você não viu, ou porque quem adquire a doença, ou quem pega essa doença, a gente não se preocupa com essa pessoa. Porque tem isso, não se preocupar. E não se preocupar significa, bom, eu desenvolvo remédio para isso, eu tenho cientistas que vão desenvolver vacina para esta doença, porque aí você não está negligenciando, você tem um estudo a respeito disso. E aí, o que acaba acontecendo? A dengue começou só a ter muito estudo em cima dela quando deixou de ser essa que é negligenciada para poder... porque aumentou o número de casos e começou a matar pra caramba. Sim. E começou a matar. Sim. Então, peraí, a gente precisa se preocupar. Tá. Se preocupar de que forma? Então, a ciência se preocupar com isso. Porque a gente podia pontuar várias coisas. Hanseníase. O que é a hanseníase? Antigamente a gente chamava de lepra, não se fala mais, mas ela é negligenciada de alguma forma. Por quê? Porque a gente não vê mais, porque, sei lá, vai ver que é doença de Jesus Cristo, da época, né? O pessoal falava lá. Mas é isso, a gente não vê mais. A gente não vê. Mas será que ela não existe? Ela existe. Ela existe. Leishmaniose, por exemplo, que é uma doença transmitida também por inseto. E essa leishmaniose, tem uma leishmaniose que a gente chama de tegumentar. Eu não sei de qual que é. É uma que, da leishmaniose, ela é transmitida por mosquito palha, a gente chama mosquito birigui. Bom, entrar em nome científico, né? Bom, enfim. Aí, o que acaba acontecendo? A leishmania, que é um tipo de protozoário, ela degenera cartilagem. Então, tem gente que ficou preocupado porque quem pegou leishmaniose foi o cachorro. Mas ela, no ser humano, ela é debilitante, porque a pessoa fica, por exemplo, sem um pedaço de nariz, fica sem céu da boca, fica sem orelha. Mas espera, como é que é? Então, é doida essa questão quando a gente fala da negligência em relação ao quanto se estuda ou quanto se trata o doente, porque tem tratamento. Mas em relação no caso na pergunta dela do Rio Grande do Sul, agora quando desce a água, né? Pois é. Vem então, todas essas doenças aí, não é nem negligência, é porque é uma catástrofe. Uma catástrofe, e aí a gente não vai falar da negligência, né? Mas nós vamos pensar que a pessoa vai estar em contato com doenças tudo, com associadas bicho, tudo. a inseto. Mas eu estou muito preocupada com a questão da enchente, a questão da leptospirose, gente. Porque aí é bactéria, né? Então, a gente falou de agente patogênico no início, mas como é que se pega a leptospirose? Através da urina de rato. Então, menina. Imagina que tinha de rato ali. Então, e aí o esgoto, fora outras doenças. Esse tema é um tema de vestibular? Essas doenças, epidemias, sim, você acha que... eu acho como que o aluno estuda isso? Eu acho que sim. Eu sempre falo por conta de agentes, N agentes patogênicos, né? Eu sempre oriento os alunos a estudarem fazendo algumas tabelas, porque eles vão ter que saber exatamente o agente transmissor, né? Tem que saber o vetor, tem que saber o agente etiológico da doença, então tem que saber. E tem que saber medida profilática. Enem, por exemplo, adora medida profilática. E para saber medida profilática, você tem que saber como é que pega, né? Então, nossa, mas que nível profundo de estudo, hein? Pois é. Nossa, o pessoal que vai prestar medicina tem que saber. Mas eles sabem. A moçada vai gravar. É isso que você ensina, né? Não, isso não é. O pessoal da biológicas, eu acho que
tem essa facilidade de memorizar mesmo. Eu acho que tem que ter, né? Vai ser médico. Então, eu acho que uma característica do aluno de biológicas é realmente ter essa facilidade de memorizar esses nomes todos e tal. Enfim. E antes da gente começar, você estava falando, por exemplo, deu um exemplo aqui bacana da cólera, né? Eu acho legal você falar esse exemplo. Enfim, tá, a gente estava falando da doença da enchente, a questão do esgoto e tudo mais, e a cólera, por exemplo, era uma doença dos desasseados. A gente fala que é uma doença da pessoa que... Desasseados é quem não tem... É quem não asseio? Na verdade, a gente fala que é a doença de falta de limpeza, né? De falta de higiene, né? E ela se adquire através de água contaminada. E aí, a gente já teve, por exemplo, é uma doença, por exemplo, que você tem um certo controle dela, mas a falta de saneamento, a falta de tratamento de esgoto e tudo mais, a pessoa em contato. E aí tem casos que já foram isolados, né? A gente soube recentemente de caso realmente na Bahia de cólera. E a cólera é assim, se alguém tiver e aí contaminou o esgoto, se esse esgoto tá a céu aberto, enfim, olha, a chance de contaminação grande é absurda. Enfim. Agora, eu queria puxar um outro assunto também, a questão da globalização, né? Quando a gente está falando para além, né, das doenças, nós estamos falando aí de epidemias. Quando você considera globalização, aumento de população, como conter dinheiro, políticas públicas para poder cuidar de tudo isso, será que isso é um vetor que preocupa? Olha, o fato de... Por exemplo, a gente está aqui agora e daqui 12 horas, de repente, se vocês forem viajar, vocês estão em outro lugar do planeta. Uhum. Se eu passei um vírus para vocês já estão levando. Então, é óbvio como que... Como foi, né, na Covid. Não é? Como foi a Covid. É muito isso. Então, eu acredito, claro, que essa coisa do mundo rápido, né, midiático, essa coisa de... Eu estou aqui, daqui a pouquinho eu estou num outro canto do planeta, o leve traz de doença ficou muito mais fácil. Né? Ficou muito mais fácil. Então, essa propagação, é claro que é o que você falou, é o que nós vivemos na época da Covid. E aí, o que acaba acontecendo, eu acho que você falou da questão das políticas públicas, a gente falou um pouquinho dessas doenças negligenciadas, que eu acho que tem que haver realmente essas políticas voltadas para a proteção da população. Uma das coisas que a gente estava falando agora há pouco, que faltam campanhas, não é? De conscientização, não é? Porque a gente esquece. Não foi? A gente tem que lembrar de tomar a gripe, tem que tomar a vacina da gripe, vacina disso, vacina de herpes zoster. Tem que ter uma campanha para você lembrar. A gente estava falando disso há pouco e, enfim, quando você fala assim desse mundo que é globalizado, obviamente... podia se partir realmente da entidade maior. A gente tem isso da Organização Mundial de Saúde, mas tem que haver uma vontade, né, de passar isso para a população, de explicar isso para a população, de ensinar para a população em cima o que é que se tem que fazer, ou como é que você previne algumas doenças. E muitas delas a gente começou a conversar, por exemplo, aqui, da imunidade. É claro que o estresse nosso dia a dia, que hoje já conta como uma doença e a gente já está muito predisposto a desenvolver uma série de coisas por conta dele, eu acho que a gente podia trabalhar muito isso com a população de forma geral. Na educação mesmo, nas escolas mesmo, eu converso muito com os alunos, eu falo que eles são responsáveis pela imunidade deles. Perfeito. Eu comento muito isso, tá? Porque nas nossas aulas, eles são responsáveis, sim. E a gente conta, o vestibular, ele tem um nível, assim, os meus alunos não querem ficar doentes no dia da prova. Claro que não. Então, eles têm que se alimentar bem, eles têm que praticar atividade física, porque, mas não dá tempo. Tem que se disciplinar para isso, certo? Porque isso vai garantir que você tenha realmente uma imunidade mais elevada. Então, eu comento muito isso, e eu acho que é papel da educação, né? E das escolas, dos professores, independentemente das áreas de atuação de cada um de nós, é exatamente passar isso para frente, sabe? De como é que você faz. E aquela coisa que você falou, a gente esquece muito da gente, né?
com relação lembro. a gente não lembra. A carteirinha, né? Eu nem sei onde está minha carteirinha. Então, eu renovei a minha, atualizei e tudo. A Malu é toda disciplinada. Mas foi na pandemia, Silvia, que eu lembrei disso, que eu lembrei da vacina. Até então, eu não sabia nem onde estava. Então, isso é importante a gente ter esse cuidado, né? Porque não dá para ser diferente, né? Não acho que dá para ser diferente. Agora, então, assim, para a gente concluir, quer dizer, a economia, ela influencia a ocorrência de epidemias? Depende da economia do país? Eu acho que sim. Do cuidado que é feito? Do cuidado que se tem, isso. do que se... A gente está vivendo um momento aqui, enfim, as questões ambientais, né, que nós temos vivenciados no planeta, elas podem trazer uma série de doenças, né? A gente, no momento, comentou lá do Sul, né? É óbvio que o que aconteceu da enchente tem a ver com algumas mudanças climáticas que nós já estamos vivenciando, e é claro que isso vai trazer uma série de consequências em relação a doenças que, neste momento, assim, eu nem sei mensurar. O número de doenças que nós vamos ter depois, as pessoas ainda estão voltando para suas casas, né? Parece que o tempo ainda choveu de novo, enfim, eles estão nessa coisa de correr atrás. A espada ainda está ali, né? Ainda está ali. E aí o que acontece? Essa população, ela vai estar muito suscetível, né? Ela vai estar muito suscetível. Você sabe que eu lembrei uma coisa, porque a gente falou de epidemia, falou de pandemia, e tinha um dado interessante que falava que se uma cidade tivesse mais de 7 ratos por habitante, que a peste bubônica, que o pessoal chama de peste negra, que a peste podia voltar, tá? Então, se tivesse... Assim, tem que fechar Paris. Porque, Paris, os ratos estão saindo pelo bueiro antes da Olimpíada. Nossa. E é doido porque se falava isso. Então, se tiver mais de 7 ratos por habitante e tiver uma catástrofe, a peste bubônica vai voltar, quer dizer, uma outra doença. E a peste foi uma grande pandemia, né, na Idade Média, né, a peste bubônica, a peste pneumônica, que a gente chama, enfim. E em São Paulo, diz que a contagem de ratos é absurdamente elevada. Quantos tem aqui? É mais do que o dobro. E aí você falou, enfim... precisa da catástrofe. Mas aí tem a proteção, a gente já tem a vacina, a gente já tem o cuidado. Você sabe que tem um monte de rato no bueiro, mas você se protege. Da peste bubônica, não tem isso. Ave Maria. Se protegeu da Covid, Silvia, a gente se protegia. E mas aí já estava aqui. Mas aí fala da volta da peste por conta exatamente do rato. Mas fala, mas como é uma catástrofe? Bom, o que aconteceu no Sul? Não foi uma catástrofe? Claro. E aí a gente está cada vez mais suscetível. Esses bichos que, de repente, ficam nos esgotos, que a gente... O meio ambiente está mudando tudo, tem razão. E aí a gente fica muito mais exposto. Se você pensava, o ser humano vai lá, desmata, vai para o meio do mato, ele não era um agente que o inseto tinha acesso ali. Aí, de repente, o fato dele ter ido para determinado lugar, mudado o ambiente, o inseto que, de repente, picava uma paca, curtia, um cachorro do mato, agora tem o ser humano. Nossa. Uma população muito maior. Agora vamos! A população fofinho, muito maior. Né? Mas e aí a gente lá disponível? A gente está brincando, mas é sério. É uma coisa que... A gente ali disponível, o bicho já mudou. Eu acho que é para dar leveza. É para dar leveza, claro, mas é um assunto muito importante. A gente quer agradecer a sua participação aqui. Só isso, tá vendo? Passa rápido, que delícia, né? foi muito bom. Mônica, volte sempre. É um assunto eu que agradeço sempre. É um assunto que a gente tem que estar muito atento, né? Eu acho até que a gente podia pensar numa pauta para falar do Rio Grande do Sul, porque foi algo muito, muito importante, até olhar para isso tudo e prestar um serviço à população mesmo, né? Porque ali é muito, muito sério tudo que se viveu ali, né? Nossa. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Até já.